Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom dia. Vamos acordar. Força, fé, foco, esperança. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Juliana, Raíssa, Raquel. E aí a prova? Muito fácil, né? Bom dia, Marcelo Luiza. Ô, professor, Pedro mandou avisar que não vai participar da aula hoje por causa que tá doente. Tá doente? Tá. Bom dia, Adila. Eu boto a falta, mas aí justifica, viu? Tava fácil não, filho? Oxi. Eu vou. Vou. Não quero não, Deus me livre. Não. Mas eu não corrigi ainda não, porque o Luciano passou a plataforma e o. Pra gente começar a corrigir, ele mandou tudo inútil, né? Então daqui para sexta eu vou corrigir. Certo? Mas eu vou comentar a prova com vocês agora, para vocês terem uma ideiazinha de como foi, né? E aí qualquer coisa que bem diferente vocês já encontram. Deixa eu só, acho. Pessoal, vou ver aqui a presença de vocês rapidinho. E aí eu comento a prova com vocês. Só registrar aqui. A Adla tá aí. Clara tá aí. Clara tá. Daniel, Denison. Demetrios não, né? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Isabela, Juliana. Denison tá. Luísa. Marcelo. Também aqui. Raíssa, Raquel. Renan. Atualizado, alguém sumiu, né? Giovana. Sumiu aqui, Palestina. Eu vou atualizar. Luísa tá aí, né? Luísa. Pronto. Essa chamada. Vou comentar um pouquinho com a prova com vocês, certo? Deixa eu lançar aqui. Você já tem uma noção.
Pronto. Tá aparecendo aí, né? Pronto, aí tá a provinha de vocês aí, muito fácil. É só o layout aqui, que é o layout que vocês fazem presencial, mas são as mesmas questões. Vocês vão ver que como tava muito fácil. A primeira questão eu trazia aqui. A distribuição... Tá aberto o microfone. A distribuição dos nutrientes no corpo de um anelídeo. Tá. Aí eu mudei, né? Como é feita a distribuição dos nutrientes no corpo de um anelídeo? Nos anelídeos, como é que é feita a distribuição no corpo deles? No corpo deles, os nutrientes, depois que eles são lá digeridos lá no sistema digestório completo desses animais, eles vão ser distribuídos pelo corpo deles através do sistema circulatório. Né? Então, os nutrientes serão distribuídos no corpo desse animal a partir do seu sistema circulatório. Como é que a gente classifica o sistema circulatório dos anelídeos? Os anelídeos apresentam o sistema circulatório do tipo fechado, apresentam lá no seu sangue a hemoglobina, né? Por isso que o sanguezinho deles é vermelho, né? Uma característica que eles têm é justamente que eles vão ter, né, os coraçõezinhos repetidos em cada um dos segmentos do corpo deles, né, bombeando esse sangue, e eles vão ter lá, né, um vaso ventral, um vaso dorsal que percorre o corpo do animal, né, da parte anterior para a parte posterior, ou seja, da parte de trás para a parte da frente do animal, certo? Só isso a primeira questão. Ou seja, a distribuição dos nutrientes no corpo do animal é feita a partir do seu sistema circulatório. E como é que ele classifica o sistema circulatório deles? O sistema circulatório do tipo fechado, ou seja, o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Eles vão ter lá os coraçõezinhos deles em cada um dos segmentos, bombeando esse sangue. Eles vão ter lá um vaso ventral e um vaso dorsal, né, que percorre todo o corpo do animal, da parte anterior para a parte posterior, certo? Fácil essa, né? Professor, não coloquei todos esses detalhes. Tem que... prova aberta, discursiva. Vocês fazerem de casa, tem que detalhar as coisas, viu? Fácil essa primeira, né? Alguém teve dúvida com essa primeira? Não, né? Tranquilíssimo. Moleza. Vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Não me deixe falando sozinho, não. Não tô gostando, não. Senão eu fico traumatizado. Segunda questão. Observe a imagem e responda. Para essa imagem, qual é essa estrutura representada na imagem? A que grupo de organismos ela pertence? Essa questão também estava muito fácil, né? O que é isso aqui? Essa estrutura que está sendo apontada aqui por A, B, C, D, E. Quem identificou cada um desses A, B, C, D, E? Ótimo, show de bola. Quem identificou toda a estrutura que representa? Ótimo também. Que é isso aqui que está sendo representado nessa imagem? Nessa imagem aqui a gente está representando o sistema nervoso ganglionar, certo? Então, é um sistema nervoso ganglionar. Pode ter aqui os gânglios cerebrais, aqui são os nervos sensoriais, a gente tem aqui o anel subfaringeal em C, né? B são os gânglios cerebrais, C seriam esse anel subfaringeano, que está logo aqui abaixo da faringe, a gente teria aqueles gânglios faringianos, subfaringianos, né, esses gânglios aqui ventrais, né? E aqui a gente teria os gânglios segmentares, ou seja, os gânglios de cada um segmento. Quem botou esses detalhes, ok. Quem falou que era o sistema nervoso ganglionar, um sistema nervoso ganglionar, ótimo, também estava certo. A que grupo de organismos ela pertence? Pertence aqui ao filo anelídeo, ou anélida. Então, quem botou ao filo anélida, ao anelídeo, pertence às minhocas. Qualquer uma dessas possibilidades vai estar correta, né? Então, é um sistema nervoso do tipo ganglionar, pertencente ao filo anelídeo, ao filo anélida, às minhocas, aos anelídeos. Qualquer forma, qualquer uma dessas maneiras aí que você responder, tá certo, certo?
Você que era da Anelídeo, da minhoca, da anélida, filanélida, classe oligoqueta, qualquer uma dessas respostas que vocês deram, né, para dizer o que grupo de organismos pertencia, está correta, mas tem que dizer que era um sistema nervoso. No mínimo tem que dizer que, na primeira pergunta, você tem que dizer que era um sistema nervoso do tipo ganglionar, era o mínimo. Tá? Detalhou, ótimo. E ao que organismo pertence, qualquer uma dessas respostas que vocês tenham colocado, está certo. A maminhoca, anélida, anelita, oligoqueta, tudo tranquilo. Tá certo aqui. Deixa eu ver o que eu estou tá, peraí. Achei que era Luciano Lima do recado. Não. Fácil, né? Segunda questão também facinho. Desculpe. Eu pulei uma, não foi? Eu passei para a terceira, né? Eu pulei a segunda. Então aqui é a terceira, né? A segunda eu acabei pulando aqui. Vi a figura e pulei. A segunda, como podemos dividir o corpo de um molusco? Qual é a estrutura ausente nos bivalves? Tava fácil não, Fred? Eu achei tão facilzinho. Como é que a gente divide o corpo de um molusco? Cabeça, pé, massa visceral. Essa é a divisão do corpo de um molusco, certo? Cabeça, pé, massa visceral. São as três formas que a gente divide os moluscos de forma geral. Aí a segunda pergunta, essa foi a primeira pergunta, né? Cabeça, pé, massa visceral. Qual a estrutura que está ausente nos bivalves? A cabeça. O bivalve ele vai ter a massa visceral e o pé, e a cabeça ausente ou extremamente reduzida. Né? Então, nos bivalves, a estrutura que falta, ou a estrutura que está ausente, é justamente a cabeça. Certo? Então, essa é a segunda. Então, a gente divide o corpo do molusco em cabeça, pé, massa visceral, e nos bivalves, a parte que está ausente dessas três é a cabeça. Certo? Desliga esse negócio aqui, notificando. Beleza, né, gente? Facinho. Vamos lá. Quarta, analise a imagem a seguir. Identifique a estrutura A e sua função. Aí, se você... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para... Para ficar melhor do que, né? Pronto. Aí aqui vocês veem que deixei tudo aqui. Aí. Rádula, faringe, papo, glândula salivar, estômago, concha, pato, pâncreas, intestino, ou seja, várias coisas já para vocês descartarem, né? O que era. E aí a setinha aqui em A está apontando para esse espaçozinho aqui, ó, que está logo abaixo da concha e acima da massa visceral. Essa partezinha que fica abaixo da concha e acima da massa visceral é o manto, certo? Então, quem colocou aqui manto, cavidade, quem botou até a cavidade do manto, eu até considero. Então, aqui essa estrutura vai ser o manto que está abaixo da concha, a concha está aqui indicada aqui, ó, o manto aqui, essa partezinha branquinha. E qual é a função do manto? O manto tem como função a produção justamente da concha. Aí você botou produção da concha, síntese da concha. Qualquer uma dessas respostas está correta, né? Então, a estrutura A representa o manto, e o manto tem como função a produção da concha, ou a síntese da concha, certo? Então, respostinha direta também. Fácil. Quinto, um artrópode difere de todos os outros animais invertebrados por apresentarem quais estruturas? A gente tem, principalmente, vocês podiam indicar duas coisas, que eram principais. A primeira coisa, o exoesqueleto, né? Ou seja, aqui botou a presença de um exoesqueleto, ou a presença de um esqueleto externo, a presença de uma carapaça externa, certo? Uma das coisas que vocês poderiam colocar. Tem que colocar pelo menos duas, né? Que são as principais. O exoesqueleto, certo? Esse esqueleto, essa armadura, esse esqueleto externo, e a presença de apêndices articulados ou membros articulados, ou a presença de articulações em seu corpo, em seus membros. Essas são as duas coisinhas que vocês têm que colocar nessa questão. São as duas principais grandes características que vão diferir
artrópodes e os demais invertebrados. A presença do exoesqueleto, lembre lá que nenhum invertebrado tem exoesqueleto, e a presença dos membros articulados, ou seja, dos apêndices articulados. Nenhum outro invertebrado tem apêndice articulado, só os artrópodes. Então, são essas duas características que vocês tinham que ter elencado aí para diferenciar, certo? Colocou mais alguma outra? Eles têm respiração, alguns deles têm respiração traqueal. Essas aí que seriam mais específicas, porque, por exemplo, a respiração traqueal, nem todos eles têm, né? É mais dos insetos. Mas o principal aí que difere eles são essas duas características, né? A presença do exoesqueleto e os apêndices articulados. Né? Você botou apêndice articulado, membro articulado, patas articuladas, presença de articulação, tá tudo certo. Tudo beleza. Sexta questão. Quais são as principais características de um quelicerado para podermos diferenciá-los de outros artrópodes? Aí era para diferenciar a estrutura corpórea deles, né? Então, presença de cefalotórax e abdômen, certo? Então, os quelicerádeos têm cefalotórax e abdômen, ausência de antenas, 4 pares de patas ligadas ao cefalotórax. Pronto. Se você colocou isso, acertou a questão. Se você ainda colocou que eles se apresentam as quelíceras, os pedipalpos, e na aranha tem a fiandeira e tal, complementa. Mas o que era o principal que você tem que colocar aqui para diferenciar eles é a estrutura, a morfologia do corpo. Presença de cefalotórax, abdômen, ausência de antenas, 4 pares de patas ou 8 patas. Se você colocou essas 4 informações aqui, que é o cefalotórax, abdômen, a ausência de antenas e o número de patas, você acertou a questão toda, certo? Se você colocou mais coisas além disso, ótimo, excelente. Falou do pé de palco, falou das quelíceras, tá ótimo. Mas as principais 4 informações que você tem que dar é essa, certo? Você falou tórax, abdômen, ausência de antenas, 8 patas ou 4 pares de patas. Você colocou essas informações, tá certinho, certo? Levou a questão inteira. Tá na sexta questão. Sétima. Como é feita a distribuição do gás oxigênio no corpo do inseto? A distribuição do gás oxigênio no corpo do inseto é feita, como eu acabei de falar, pelo sistema traqueal, né? Ou seja, através da respiração traqueal, né? Então, as traqueias desses animais, elas vão levar diretamente o oxigênio para os tecidos do corpo do animal, né? Então, tem uma diferença aí, é que o oxigênio, os gases da respiração, eles não circulam no sistema circulatório dos insetos, né? O oxigênio é transportado diretamente para os tecidos dos insetos a partir do sistema de redes das traqueias dele, né? Então, eles fazem as trocas gasosas diretamente para o sistema traqueal. Então, se você respondeu aí que através do sistema traqueal, ou o sistema traqueal conduz os gases da respiração diretamente aos tecidos, o importante é que nessa questão você consiga ter identificado que é o sistema traqueal dos insetos que faz o transporte do oxigênio ou dos gases da respiração para os tecidos deles. Certo? Colocou isso aí, identificou que é o sistema traqueal, pronto, já era o mais importante aí da questão. Oitava questão, coloquei até a mesma questão, a mesma fotinha que eu usei na aula, né? Para identificar, só bastava identificar os tipos de desenvolvimento aí que acontecem em alguns insetos, né? O A é o ametábulo, né? Que é aquele que não tem metamorfose, desenvolvimento direto. A, o ametábulo. O B, o hemimetábulo, né? Que ele tem a metamorfose, mas ela é incompleta, né? Que tem o estágio de ninfa. E o C era o holometábulo, né? Que é a metamorfose completa. Tem a larva, a fase de pupa, até formar o adulto. Então, aqui no A, ametábulo. B, hemimetábulo, metamorfose incompleta. A, desenvolvimento direto, né? E C era o holometábulo, né? Ou a metamorfose completa. Só precisava identificar isso.
Quem botou só ametábulo, M-metábulo e holometábulo, tá certo também, então tá tranquilo. Quem colocou aqui desenvolvimento direto, metamorfose incompleta e metamorfose completa, eu também considero, certo? Só não considero assim, quem não diferencia o processo B do C. Botou aqui desenvolvimento direto, aí que botou desenvolvimento indireto, aí não vale não. Você pode ter botado aqui A metábulo, B, M metábulo, C, holometábulo. Você pode ter colocado A, desenvolvimento direto, B, desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta, C, desenvolvimento indireto com metamorfose completa. Dessas possibilidades aí que você der de resposta, tá certo, certo? Eu considero, tá bom? Na questão aqui temos explique e cite os principais eventos da reprodução de uma minhoca. O que é que vocês precisavam colocar aí nessa questão? Que as minhocas são hermafroditas, que elas fazem a reprodução cruzada, ou seja, elas não fazem fecundação, que a fecundação é externa, ou seja, que acontece no clitelo, que o clitelo vai formar o casulo, que eu já falei, né, que a fecundação acontece dentro do clitelo, que o clitelo depois é liberado no ambiente, formando o casulo junto com os ovos, e que as minhocas elas vão ter o desenvolvimento direto, ou seja, eclode dos ovos já as minhoquinhas, certo? Então você tem que explicar e citar esses eventos principalmente. Então, é isso, que elas são hermafroditas, elas não fazem autofecundação, elas fazem cruzamento cruzado, que a fecundação acontece no clitelo, ou seja, que a fecundação é externa, que o clitelo se desenvolve e é liberado do corpo do animal, formando casulo, onde vão estar armazenados os ovos da minhoca, e que da minhoca já eclode as mini minhoquinhas, com desenvolvimento direto, certo? Ou seja, assim, fase larval. São essas coisas que vocês precisavam destacar e desenvolver nessa questão, certo? Aí, a partir disso, pronto, se vocês têm que destacar, esses são as principais coisas que vocês precisavam colocar nessa questão aí. E por último aqui, o que é o processo de equidise, por que ele ocorre? O que é o processo de equidise, ou o processo de muda? É o processo em que os artrópodes, né, eles fazem a substituição ou a troca do seu exoesqueleto. Né? Então, esse é o processo de equidise. Né? Então, eles vão fazer a troca ou a substituição do seu exoesqueleto. Certo? E por que esse processo de equidise ocorre? Isso ocorre para o animal poder crescer. Ou seja, os artrópodes, para eles crescerem, o exoesqueleto não cresce junto deles. Né? Então, quando eles começam a crescer, eles não cabem mais no seu exoesqueleto e eles precisam trocar, ou seja, eles precisam sair desse exoesqueleto antigo para depois formar um novo. Né? Então, a equidise é o processo em que os artrópodes eles trocam o exoesqueleto e eles fazem isso toda vez que eles precisam crescer. Ou seja, como o exoesqueleto não cresce junto com eles, eles precisam fazer equidise para poder crescer e depois desse processo eles formam um novo exoesqueleto. Certo? E era isso aí. Então, aí, a última questão. Tava difícil, gente. Eu achei que vocês iam achar que tava muito fácil a prova. Fez bem, né, Raíssa? Bom, eu ainda não olhei não as provas de vocês. Devo olhar entre hoje e amanhã. Mas só acha, né? Não, você acha que deve ter saído bem. Só um minutinho agora que pra gente continuar o assunto. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, viu?
Hoje a gente vai continuar falando sobre os vertebrados, certo? Então, aquilo que a gente chama dos craniatas, né? Então, a gente continuando aqui o assunto de cordata, filho cordata, né? Então, antes da prova, a gente já tinha falado dos cordados invertebrados, né? Lá dos urocordados, cefalocordados. E na última aula também comecei a falar sobre as características gerais dos vertebrados, né? Daquilo que a gente chama do craniata, né? Que são os cordados que têm o crânio, né? Justamente porque existem aqueles cordados que são que não possuem os seus crânios, né? Ou que não tem, desculpa, que não tem a coluna vertebral, mas tem a presença do crânio, que é justamente esse grupo aqui de animais que vai falar que são os agnatos, né? Os agnatos, ou o que a gente chama, vocês estão vendo na imagenzinha, que a gente chama dos ciclostomados também, né? Então, esses agnatos aí, eles são vertebrados que são craniatas, né? Que são bastante primitivos, né? Uma das características desses animais é justamente a ausência da mandíbula, que é esse osso aqui da mandíbula, esse osso que fica aqui. Então, minha câmera bugou aí, viu, gente? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Porque minha câmera travou aqui, eu não sei se travou tudo. Sim, né? Tá bom, obrigado, Raquel. Travou aqui, pensei que tinha parado tudo. Obrigado, Raíssa. Então, ele se caracteriza por não ter a mandíbula, né? A mandíbula, essa parte de baixo aqui da nossa boca. Então, eles não têm a mandíbula, né? Eles têm uma boca circular, né? Por isso que antigamente eles eram chamados e ainda são chamados, né, de ciclostomados, né? Por ter essa boca circular. Eles são caracterizados pelo corpo cilíndrico, como vocês podem ver aí na imagem, né? Cilíndrico e bastante alongado, né? E eles têm o corpo deles é cartilaginoso. O esqueleto deles é cartilaginoso, similar ao do tubarão, né? Então, veja que a boquinha deles aqui é circular, eles não têm a mandíbula, eles são circular, eles parecem, o corpo deles parece um couro, né? E eles vão ter basicamente dois principais representantes, que a gente chama do peixe-bruxa, ou do peixe-feiticeira, que é justamente esse aí da imagem, né? Que é o animal da classe Myxine. Então, esse aqui é o que vocês estão vendo aqui na imagem, é o peixe-bruxa, certo? Ou peixe-feiticeira. E a gente também tem as lampreias, né? A lampreia que tem lá no oceanário, quem já foi, já viu lá que tem umas lampreiazinhas, que as lampreias são da classe Petromizontida, né? Então a gente vai ter esses dois, dentro dos agnatos a gente vai ter esses dois bichinhos, né? O peixe feiticeira, né? O peixe bruxa, né? E as lampreias, né? Eles têm, só de se observar pela imagem, né? A gente consegue ver que eles têm essa pelezinha deles bem lisa, né? Praticamente sim, completamente lisa. Eles têm a ausência de escamas, né? Muitas pessoas chamam eles de peixe, mas eles não têm escamas. E eles não têm também nadadeiras impares, né? Como o que tem nos peixes com mandíbula, né? Tanto os tubarão como os peixes ósseos, eles vão ter, além da mandíbula, né, eles também têm nadadeiras impares, né? Ou seja, sempre tem par de nadadeira. Eles não têm nem mandíbula, nem escama, nem nadadeira, né? O que eles podem ter, nadadeiras pares, isso que eu estou falando, nadadeiras pares, o que eles podem ter, vocês podem ver aqui pequenininho aqui, é que eles podem ter umas nadadeirazinhas dorsais, mas que não são nadadeiras impares, né? Tem essa nadadeira aqui no dorso, na parte de cima, certo? E também aqui ele está escondidinho aqui, mas ele também pode ter uma nadadeirazinha na cauda. Mas as nadadeiras laterais, peitorais, que a gente vai encontrar nos outros peixes, não tem. Então eles têm essa pele lisa, eles não têm escamas, eles não têm nadadeiras impares, eles não têm mandíbula. São essas características. Outra característica que marca bastante deles é justamente eles terem a boca circular, né? Por isso que eles eram também chamados de ciclostomados, né? Ou ciclostomos, justamente porque eles têm essa boca
circular. Você veja que a boquinha dele circular com a ausência de de mandíbula. Eles vão ter brancas que se abrem aqui nas laterais deles, né? Umas aberturas circulares. Se você consegue observar aqui na imagem, eles têm as aberturas circulares aqui na lateral. Acho que na outra imagem fica melhor, da lampreia. Pronto, aqui da lampreia, aqui é uma lampreia, certo? Veja que eles têm aqui, olha, as aberturas branquiais deles, aqui são esses círculos, né? Aqui próximo aqui do olho, certo? Eles têm essas aberturas circulares aqui para brancas, né? Para eles poderem respirar. E veja como é a boca aqui da lampreia. Ela tem essa boca circular, ou seja, eles não têm uma mandíbula, né? Não separa maxila e mandíbula, né? Eles têm a boca, tanto aqui é a boca de uma lampreia, né? Mas o peixe-bruxo, ele também vai ter a boca dessa forma aqui, uma boca circular cheia dos dentinhos deles aqui, certo? Então, os peixes-bruxos, eles são animais marinhos, né? Tem esse corpo alongado, né? Eles geralmente vão ser nessa corzinha, na cor que vocês viram aqui na primeira imagem, né? Pode ser mais rosinha, mais acinzentado, né? Esse rosa mais acinzentado. Eles secretam na pele deles aqui um mucozinho protetor que vai proteger eles. Geralmente eles vivem associados ao fundo marinho, né? Então são organismos bentônicos, né? Na lama, ou às vezes eles vivem semi-enterrados. Eles têm essa característica que eles se enrolam bastante aqui entre eles. Ele é bem estranho, né? Por isso que eles chamam eles. Tem gente que chama eles bastante de peixes primitivos, né? A gente se acredita muito provavelmente que esses animais aqui, algum representante deles deu origem aos peixes modernos que a gente tem. Esses tentáculos que eles têm aqui, o peixe bruxa tem aqui ao redor do. Até esses tentáculos que ele tem aqui ao redor da boca, eles são uns tentáculos sensoriais, né? Vão captar os estímulos, os estímulos do ambiente, né, que cerca eles, certo? Então eles vão ter, como eu falei, já um crânio cartilaginoso, né? E eles não têm vértebras, né? Eles não têm coluna vertebral. É por isso que, por causa desses bichinhos aqui, é que os antigos vertebrados passaram a ser chamados de craniatas, né? Ou seja, os animais com crânio, né? Então, como eu falei, então acredita muito provavelmente que essa classe aqui do Mixin, né, os peixes bruxos, peixes feiticeira, muito provavelmente eles se acredita que eles sejam algum organismo dessa classe tem algum tipo de parentesco com os cordados modernos, né? Os cordados que são mais conhecidos hoje em dia, né? Os peixes e répteis, anfíbios e por aí vai, né? Além deles serem utilizados muitas pesquisas de substâncias que eles secretam para alimentação, né? É utilizado bastante. O outro peixinho que a gente tem, que é esse que vocês estão vendo, que seriam esses peixes primitivos, né? Que seriam as lampreias, né? As lampreias, eles têm esses animais, veja quem tiver aqui, não tô corda, tô nervoso, o olho. Esses animais, eles podem atingir 1 metro, mais ou menos, eles também têm um corpo circular. Veja que eles também têm essa pelezinha lisa também, que nem a do peixe-bruxa. A grande maioria deles são marinhos, né? Alguns vivem em rios, poucos. Veja que eles também têm essa nadadeira dorsal, eles não têm nadadeiras impares, como os peixes, né? Eles têm essa nadadeira dorsal, que vem pelas costas deles, e essa nadadeira caudal. Muitas dessas lampreias adultas, eles são ectoparasitas de peixe, né? Ou seja, eles se prendem à parte externa do corpo dos peixes e parasitam os peixes, né? Então essa boca dele é em forma de ventosa, né? Tem uma língua, né, com esses dentículos, né? Então veja aqui dentro, se você olhar aqui dentro, a língua dele vai vir aqui dentro com os dentículos, que vão servir para se prender, né, no hospedeiro. E a partir da glândula salivar, da saliva deles, ele começa a liberar uma substância. Então os dentinhos eles vão fazer a ferida do corpo do animal e eles vão lançar uma substância anticoagulante para não ter a coagulação do sangue do animal, e ele vai se alimentando
do sangue do animal, né? Então ele vai se alimentando tanto do sangue quanto dos tecidos corporais. Então, imagina esse bicho aí se prender na sua perna, ele vai fazendo isso, né? Ele vai se alimentando do seu sangue e do seu tecido e vai jogando que nem a sanguessuga que liberava uma substância anticoagulante, para não coagular o sangue, e aí ele vai se alimentando do, do seu sangue. Assim como o peixe-bruxa, ele também tem um crânio cartilaginoso, ele também não vai ter a coluna vertebral, certo? Ele vai ter aqui a notocorda, fazendo essa estrutura de sustentação do animal. Ele vai ter também, como peixe-bruxo, os orifícios laterais, o que vai dar contato aqui com as brancas, os arcos branquiais aqui, que eles vão fazer as trocas gasosas deles, certo? Então, a gente vai ter aqui um coraçãozinho aqui ventral, certo? E eles vão fazer aqui as suas trocas gasosas, né? Então, são esses dois grupos aqui que seriam esses que a gente chama dos peixes primitivos, né? Os peixes mais mais antigos, né? Mas eles não são nem se enquadram no grupo de peixes, certo? Então, seriam os cordados os cordados craneados, né? Mais primitivos, né? Os peixes propriamente dito, a gente começa a estudar eles com os que a gente chama da classe Chondrichthyes. Os Chondrichthyes são os peixes cartilaginosos, né? Que a gente pode ver aqui, o exemplo aqui, o tubarão, a arraia, né? Então, aqui os diferentes tubarões, né? Tubarão-baleia, cação, né? Arraia, tubarão-martelo, aqui é o tubarão branco. E a gente tem esse outro aqui que eu esqueci o nome dele, que já eu lembro. Então a gente conhece principalmente por os tubarões arraias. A classe Chondrichthyes, ela se caracteriza por quê? Chama dos peixes cartilaginosos. Uma das principais características dos peixes cartilaginosos e dessa classe é justamente a presença do esqueleto cartilaginoso. Ou seja, o esqueleto desses animais é formado por cartilaginoso. Eles não têm o esqueleto ósseo, como é nosso caso, por exemplo, e dos outros cordados, como é o caso dos répteis, dos anfíbios e dos próprios peixes ossos. Eles, assim como tanto os peixes bruxas quanto as lampreias, eles vão ter o esqueleto deles cartilaginoso, ou seja, o esqueleto deles é formado por cartilagem. Essa é a principal característica que agrupa esses animais. Quimera, lembrei. Esse bichinho aqui, parece um avião, é a quimera, certo? Então, a gente tem a quimera, raia, tubarão, né? Cação, tubarão-baleia. Então, esse feinho aqui é a quimera. Lembrei o nome dele, certo? Então, a principal característica que agrupa esses peixes é justamente a presença de um esqueleto cartilaginoso, né? A grande maioria dos condrites é carnívora, né? Eles vão apresentar mandíbula, diferente lá da lampreia, do peixe-bruxa. Eles têm a mandíbula, que eles apresentam, eles usam essa mandíbula para poder morder, né? Para poder morder suas presas, né? Geralmente com grande pressão, né? O tubarão branco, né, que é justamente muito popularizado por isso, né? Então eles têm nessa mandíbula grande presença de dentes, né? E os dentes deles são enfileirados, então ficam com os vários dentes um atrás do outro. Então uma mordida de um animal desse causa um grande dano ao tecido dos animais, né? E os condrites, eles costumam ser divididos em duas subclasses, né? Que são os elasmobrancos, né? Que é o tubarão, a raia, né? E também tem os holocéfalos, né? O principal aí para a gente estudar são justamente o que mais são cobrados, são os elasmobrancos, né, que é o tubarão, raia, cação. Né? Os holocéfalos é justamente esse aqui, esse feinho aqui desconhecido, que são as quimeras, né? Mas os principais que a gente vai usar de modelo aqui para a gente estudar são justamente os elasmos brancos, que são os principais representantes dos condrites, que são o tubarão, raia, cação e por aí vai, certo? Bom, aqui na estruturazinha do corpo desses animais, olha, veja aqui o corpinho deles, bonitinhos. Os condrites, né, vamos falar só dos elasmos brancos, que são os principais.
eles têm um revestimento do corpo deles, é bem particular deles, né? Entre os animais, né? Na epiderme deles, ou seja, na parte externa da pele deles, a gente vai ter como se fosse um afloramento, por assim dizer, né? De escamas semelhantes, né? E essas escamas parecem uns dentinhos. Vocês olharem aqui na imagem, não sei se vocês vão achar parecidos, mas parecem uns dentinhos diferenciados que saem aqui da epiderme da forma de escama, né? A gente chama de escamas do tipo placóides. Está escrito aqui, escamas placóides. Certo? Ela sai do corpo do animal, então o que caracteriza é que ela tem essa base bastante alongada nessa epiderme deles, né? Essa epiderme aqui é formada por um material que a gente chama de dentina, né? Um material derivado de cálcio, né? Calcificada dentina, e forma essas placas aqui. E essas placas, essas escamas, elas vão sendo nutridas pelos vasos sanguíneos que estão subjacentes, né? Quando você observa, né, um tubarão, um elasmo branco, você não consegue de cara diferenciar as escamas deles. Você consegue, é como se eles tivessem a escama. Essas estruturas da escama deles são bem pequenininhas. Você só consegue observar de muito perto. Aí não aconselho botar a cabeça muito perto do tubarão, mas assim, ou com o auxílio de uma lupazinha, porque ele dá a sensação de que ele não tem escama, como se fosse um grande couro, né? Mas ele é formado por toda essa estrutura aqui dessas escamas placóides no corpinho deles, né? Veja que eles têm essas estruturas aqui é como se das escamas, elas auxiliam na hidrodinâmica desse animal, ou seja, ajuda quando eles vão se deslocar na água, o formato dessas escamas ajuda eles a diminuir o atrito com a água e deslizar melhor na água. É como se fosse, e essas escamas, vocês estão vendo aí, elas sempre são voltadas para trás do animal, né? Para dar hidrodinâmica. Então, por exemplo, se você passar a mão no sentido da cabeça para a cauda do tubarão, você não sente muito elas. Mas se você passar a mão no corpo do tubarão, do sentido, ou de um arraio, do sentido da cauda para a cabeça, é como se você estivesse passando uma mão em uma lixa, por causa da presença dessa escamazinha aqui que vai, placóide, que vai dar essa hidrodinâmica nesse animal, né? Certo? Tranquilinho aí desse caminho deles. Aqui uma imagenzinha da boca deles que eu estou falando aqui do tubarão. Olha como é a estrutura dos dentes deles, tá vendo? Os dentes deles são enfileirados. E eles não são, por exemplo, como a gente, né? Que depois que você perdeu o dente, você fica banguelo para sempre, se não botar um implante, né? Eles, à medida que eles vão perdendo, esses dentes eles vão crescendo como uma serra. Então os dentes de trás vão substituindo os da frente, à medida que esse animal ele vai perdendo possa ir perdendo seus dentes, e ele vai produzindo dentes para sempre, né? Ou seja, ele vai sempre produzindo dentes. Então veja como a estrutura aqui da boca deles, e esses dentes enfileirados, e uma mordida de um bicho desse aí vai causar uma laceração grave, né? E bem impactante no corpo da pessoa, pega uma dentada de um animal desse, certo? Então eles vão ter, como eu falei, o crânio deles cartilaginoso, né? Vou botar aqui na anatomia deles, eles têm o crâniozinho deles cartilaginoso, eles vão ter a coluna vertebral, todo o esqueleto deles vai ser cartilaginoso, formado por cartilagem. Quem já comeu arraia alguma vez na vida já viu, né, que o esqueleto deles é uma cartilagemzinha, mas é uma cartilagem bastante rígida, né, bastante dura. Eles apresentam as nadadeiras deles peitorais, né, que aqui está como barbatana, né, então eles vão ter nadadeiras pares, certo? Só que está de um lado, mas tem dos dois lados. Então eles têm a nadadeira peitoral, eles vão ter nadadeiras ou barbatanas pélvicas, né, que ficam aqui mais próximos do final do tronco e início da cauda. Eles vão ter aqui também barbatanas anais, que ficam próximo da saída do ânus ou da cloaca, né? Eles vão ter aqui essa barbatana, essa nadadeira caudal, certo? Que é aqui bem grande. E ele também vai ter aqui uma primeira barbatana dorsal, né, que fica aqui no tronco, e uma segunda barbatana, ou nadadeira dorsal, que fica aqui nessa região da cauda. A nadadeira caudal é a nadadeira que faz com que esse animal ele nade para frente, ou seja, que impulsiona o corpo deles. Tem gente que comeu, eu nunca comi na raia, mas
Eu sei que pessoas que já comem arraia, né? Se você for em algum restaurante que tem venda peixe, provavelmente aqui, aí na orla você acha arraia para comer. Eu nunca comi, mas já conheço pessoas que já comeram. E não é negócio raro, não. Tem gente que come arraia. A nadadeira caudal é que impulsiona a natação do animal, ou seja, que desloca ele para frente. As demais nadadeiras, peitorais, pélvicas, anal, elas vão servir para dar estabilidade ao animal, certo? Na natação, e para ele mudar de direção. Então, a nadadeira caudal é que é responsável por deslocar o animal para frente, certo? Ou seja, a nadadeira caudal é que leva o animal para frente, certo? E as outras nadadeiras vão dar estabilidade e vão deslocar, né? Então, eles vão modificar, por exemplo, mudar a posição de sua nadadeira peitoral, por exemplo, eles vão mudar a direção, para eles poderem se deslocar de um lado para o outro, para cima ou para baixo. Certo? Outra característicazinha aqui do corpo de um de um de um peixe cartilaginoso é a posição da boca. A boca desses animais é uma boca ventral, ou seja, a boca ela não fica na frente da cabeça deles, a boca ela fica localizada na parte do ventre, na parte de baixo. Então, isso aqui é uma coisa que diferencia os animais, por exemplo, os cartilaginosos dos peixes ossos. Então, a presença da boca deles aqui é a boca ventral. Nessa posição aqui do fim da cabeça, a gente vai ter as aberturas das brânquias. As aberturas branquiais ficam expostas, certo? É outra diferença que a gente tem dos peixes ossos. Os peixes ossos, eles têm uma placa que recobre as aberturas branquiais. Os peixes cartilaginosos, não. A gente vai ter aqui as aberturas branquiais expostas, certo? Então, aqui tem a boca desse animal. Eles vão ter o sistema digestório deles completo, né? Tem a boca, guardam com aquelas bocas, ou com aquelas bocas, com todos aqueles dentes. Essas fendas branquiais aqui, elas vão variar geralmente de 5 a 7 fendas, né? Vai variar aqui nessa imagem, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas eles podem ter até 7 fendas branquiais, certo? Esse bichinho aqui. E outra curiosidade que tem aqui é que nesses animais aqui, como eles fazem a fecundação deles interna, então eles têm a estrutura reprodutora deles que ficam logo aqui abaixo, que é o clasper, né? Que só os machos têm um clasper. É como se fossem 2 pênis, que é o clasper, que eles vão introduzir no corpo da fêmea e fazer a fecundação interna, né? Então essa estrutura aqui tem aqui como clasper, só apresenta nos machos, que é o clasper, é o órgão copulador do tubarão, certo? O que mais eu posso falar aqui deles? Tá. Aqui no lado do corpo deles, estão vendo que tem essa linha, tem uma linhazinha que vem aqui, ó, que segue aqui no corpo na lateral do corpo deles. Essa linha que fica na lateral do corpo deles, a gente chama de linha lateral. Ou seja, que é a linha lateral, uma linha que fica na lateral do corpo deles. A linha lateral, ela é formada por uns orifícios que entram, que permitem a entrada de água, né? E dentro dessa linha lateral tem células sensoriais, né? Que o animal ele consegue sentir variações da pressão na água, ou seja, ele consegue. A linha lateral é um órgão sensorial desse animal que ele consegue perceber o movimento ao redor dele. Então, ao redor do todo o corpo do animal dele, eles têm essa linha lateral que vai ser um órgão sensorial que capta os movimentos ao redor dele, certo? Outra curiosidadezinha, outra coisa que tem nos tubarões é que o fígado dele, no fígado desses animais, eles concentram óleos que permitem com que eles subam ou desçam na superfície. Ou seja, quando eles aumentam a concentração de óleo no fígado, eles sobem para a superfície. E quando eles diminuem a concentração de óleo no fígado, eles descem na coluna d'água, né? Então, a alteração de concentração de óleo no fígado desses animais faz com que eles se desloquem para cima ou para baixo na coluna d'água, que é um esquema diferente dos outros peixes, né? Os outros peixes, eles têm um órgão específico para isso, certo?
Outra coisinha que a gente tem aqui de sensorial é que no focinho desses animais, aqui na frente deles, a gente tem o que se chama das ampolas de Lorenzini, ou as ampolas lorenzinianas, que são estruturas sensoriais também é, no corpo deste animal. Né? Essas ampolas de Lorenzini, elas captam correntes elétricas, né, na água, e se acredita que os tubarões eles usem elas para se localizar a partir do campo magnético da Terra. Né? Então eles usam o campo magnético da Terra para se geolocalizar a partir dessas ampolas de Lorenzini que ficam aqui próximos ao focinho desses animais. Né? Eles são animais que têm um sistema sensorial, o olfato, extremamente eficiente, ou seja, uma gotinha de sangue na água, eles conseguem captar o cheiro a grandes distâncias, e por isso que muitos desses animais são bastante perigosos. Né? Perigoso no sentido se você chegar perto do território deles, se eles não tiverem se alimentado. Se eles tiverem comido, eles não vão lhe matar, não. Mas se eles estiverem com fome, se você estiver rodando a cara, muito provavelmente você vai servir de alimento. Como eu falei, esses animais, eles têm o clássico aqui, eles fazem a fecundação, eles são animais, né, dioicos, né? Eles fazem a fecundação interna, né? A parte do clássico. E esses animais, eles têm o desenvolvimento direto, ou seja, eles não formam larva, tá certo? Os peixes cartilaginosos, eles não formam estágio larval, eles vão, já sai o mini adulto. Com relação a reprodução deles ainda, eles podem ter três tipos de formas diferentes com que eles vão liberar os seus filhotinhos. Existem espécies de condrictes que são ovíparos, ou seja, eles liberam ovos e do ovo eclode o filhotinho, certo? Sempre com desenvolvimento direto. Eles podem ser ovovivíparos. O que é um ovo vivíparo? Ele forma o ovo, só que ele não libera o ovo no ambiente. O ovo choca dentro do corpo da fêmea. Então a gente chama esses animais de ovovivíparos. Ou seja, o ovo eclode, eles formam o ovo e o ovo eclode dentro do corpo da fêmea e sai o filhotinho e os restos dos ovos. E tem algumas espécies de tubarões que são vivíparos. Ou seja, o animal ele se desenvolve diretamente dentro do aparelho reprodutor feminino, fora do ovo, bem parecido com o dos mamíferos, mas não é igual, porque os mamíferos a gente forma uma estrutura que é a placenta e eles não têm placenta, eles não são animais placentários. Né? Então, a gente pode ter nos tubarões e raios esses três tipos de reprodução. Todos eles fazem fecundação interna, todos eles o desenvolvimento é direto. Agora, onde o filhotinho se desenvolve, podem ter os três tipos. Dentro do ovo, no ambiente, os ovíparos. Dentro do ovo, mas o ovo dentro do corpo da fêmea, são os ovovivíparos. E o desenvolvimento diretamente dentro do aparelho reprodutor feminino, que são os vivíparos. Então, eles podem ser ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Certo? Tranquilo até aí, gente. Vamos dar aqueles 5 minutinhos para respirar, beber uma água, esticar as pernas. E eu vou beber água. E a gente volta só para falar dos peixes ósseos. Certo? Vamos descansar um pouquinho, vou beber uma água, esticar a perna, como alguma coisa. A gente volta. É mais fácil, Adla, os cordados. Você vai ver que é mais tranquilo. 5 minutinhos, já a gente volta.
Esse cação é tricação, né? Ele é cartilaginoso também. Então, o esqueleto dele não tem o que chama de espinha, né? Parece com uma cartilagem dura, né? Porque ele é tão carregado. Não sei o que você quer dizer com carregado. Gorduroso, né? Esses animais, geralmente, eles têm muito óleo no corpo deles. Justamente por causa do... justamente dessa eles utilizarem esse óleo, quando eles se concentram no fígado deles, gorduroso, né? É um é da gordura mesmo do animal, né? Que esses animais, eles são animais que a gente chama de animais ectotérmicos, ou seja, eles não controlam. O que é um animal ectotérmico? É um animal que não regula a temperatura interna do corpo deles. A temperatura do corpo deles varia com a temperatura do ambiente, né? Eles não conseguem regular. Então, muitos deles, às vezes, têm gordo, dependendo do ambiente que eles vivem, eles acabam concentrando tecido gorduroso no corpo deles como isolante térmico, ou seja, para evitar que eles a perda de calor com o ambiente. Mas, além disso, esses animais, né, além de serem ectotérmicos, justamente essa questão da gordura e da oleosidade deles é porque eles utilizam muito dessa oleosidade na concentração lá no fígado para eles poderem subir e descer na coluna d'água, ou seja, quando eles querem ir para a superfície, eles vão concentrando esse óleo, né? Eles sobem, quando eles diluem ele, eles descem na superfície. É por isso que eles são bastante gordurosos, por assim dizer. Certo? Eu nunca comia, não sei, eu nunca comi. Nunca tive essa oportunidade. Só como mesmo os peixes que a gente chama dos osteites, né? É para nem ser o preço, eu nunca me senti assim para ver o preço de um. Já foi, né? Nossos minutinhos. Bom, então, começando aqui pela mostrando as escamas, mas agora a gente vai falar da outra classe que a gente tem de peixes, que são os osteíctes, que são os peixes de esqueleto ósseo, né? Deixa eu mostrar logo o bichinho aqui. Que são os peixes de esqueleto ósseo, né? Então, os osteíctes, que hoje em dia eles são subdivididos em duas classes, né? Que são duas subclasses, né? São os actinopterídeos e os actinistas, mas geralmente nas questões que vocês vão se deparar na vida de vocês, ainda vai tratar eles como osteíctes, né? Ou actinopterídeos, mas o nome mais comum que vocês vão aparecer são os osteíctes. Por que chama esses bichinhos de osteíctes? Justamente porque, diferentemente dos condrictes, eles apresentam o esqueleto deles ósseo, né? Ou seja, o esqueleto formado por ossos. Então, aí daí vai chamar eles de osteíctes. Justamente esse osteíctes, ele vem de ossos, né? Então, eles apresentam o esqueleto deles formado por ossos, certo? A gente pode diferenciar esses bichinhos aqui, olha, como eu falei. A primeira diferença que a gente consegue aqui, olha, a boca é frontal desses animais, olha, desses peixes ósseos. A boca fica na frente aqui do rosto, tá vendo? Então, por exemplo, os peixes cartilaginosos, por ter a boca ventral, eles têm que quase sempre estar se movimentando para que a água, como é que eles respiram? A água entra pela boca, passa pela cavidade aqui das brânquias e sai, né? E ele vai fazer as trocas gasosas. Esses animais, como tem a boca frontal, né? Na frente do rosto, a água entra com maior facilidade, circula aqui por dentro e passa pelas brânquias. Outra diferençazinha que a gente tem aqui dos peixes ósseos
é justamente a presença do opérculo. O opérculo é essa tampa aqui óssea que vai cobrir... Além do que aconteceu. Tem uma bugada aqui. Voltou. O opérculo ele vai cobrir as fendas branquiais, essa tampazinha óssea aqui. Então, os peixes cartilaginosos não têm o opérculo, e os peixes ósseos, então, tem outra diferença. A posição da boca, o opérculo que recobre as fendas branquiais aqui desses animais. Veja aqui, olha, a posição aqui das nadadeiras peitorais deles, eles vão ter enquanto a posição aqui é mais lateral, né? As nadadeiras peitorais, a dos peixes cartilaginosos, ela fica mais na posição ventral. Eles têm aqui pares nadadeiras pélvicas, nadadeira anal, nadadeira caudal, que também vai servir para impulsionar o animal, nadadeira dorsal, outra nadadeira dorsal, né? Eles vão ter também aqui, veja que tá nessa linhazinha aqui, ó, que se vocês percebem, é a linha lateral, ó, tá vendo? Então, eles também vão ter a presença da linha lateral como órgão sensorial, certo? Que é a linha lateralzinha deles, certo? O corpo deles também é revestido por escamas, só que as escamas deles são muito mais visíveis, né? As escamas deles funcionam como se fosse telha, né? Telhado de telha. Ou seja, elas vão se posicionando uma por cima da outra como se fossem as telhas. Então, essa escama desses bichinhos vai contribuir para eles também na hidrodinâmica deles. Os peixes cartilaginosos, esses peixes ósseos, eles ainda secretam uma mucosa na pele deles para fazer com que eles deslizem com maior facilidade. Quem já segurou um peixe na mão vê que o peixe é bastante viscoso, justamente porque ele secreta essa mucosa para fazer com que eles diminuam o atrito com a água e eles consigam deslizar. Nos peixes osteites, a gente tem pelo menos 3 tipos de escama, dependendo do formato, né? Essas mais quadradinhas aqui, a gente chama de escamas ganoides, né? A gente tem as escamas cicloides, que é essa aqui circularzinha, né? E a gente tem as escamas também quitinoides, que essas que tem, são circulares, mas elas têm esses dentinhos aqui assim, como se fosse, não sei, uns dentes. Como se fossem uns dentes. Mesmo. Vai ter esses 3 tipozinhos aqui de escamas. Então, as escamas dele a gente olha, a gente já consegue visualizar as escamas dele, as estruturas das escamas dele já são facilmente observáveis. Né? Se a gente bater o olho, já vê as escamas desses bichinhos aqui, né? Certo? Então aqui a gente tem algumas diferenças e características deles e diferenças para os peixes cartilaginosos. Uma estrutura que difere que é presente nos peixes cartilaginosos, que tem nos peixes ósseos e não tem nos cartilaginosos, essa estrutura que a gente chama de bexiga natatória, também tem aqui o opérculo. Nos actinopterídeos, né, que são os osteites, peixes ósseos, através das brânquias, então a gente tem esse opérculo protegido aqui. Então essa água que entra pela boca, que vai pelo tubo digestório, ela também entra nessa bexiga natatória. Essa água pode entrar aí também, mas o que principalmente passa para aí, a gente chama de bexiga natatória ou bexiga de gás. Por quê? O que acontece aí? A bexiga natatória, ela se liga à faringe do animal, né, que é essa partezinha aqui, a partir desse tubozinho aqui, desse canalzinho que é o pneumotubo, para fazer com que o quê? Para fazer com que a água, o ar, ele entra aqui nessa bexiga natatória e ele utiliza essa bexiga natatória para subir e descer na coluna d'água. A mesma forma que os tubarões, os peixes cartilaginosos fazem, com a alteração da concentração de óleo no fígado do corpo deles, esse animal ele faz, só que eles fazem, os peixes ósseos, eles fazem a partir dessa estrutura, que é a bexiga natatória. Então, essa bexiga natatória ela é formada por gás, e o que acontece? Essa água que entra na boca do animal, passa pela faringe, ela vai exercer pressão, ela vai aumentar ou diminuir a pressão dentro da bexiga natatória, certo?
Então, essa alteração de pressão vai fazer com que o animal ele se torne mais denso ou menos denso. Ou seja, quando ele se torna mais denso, ele tende a afundar na água. Quando ele diminui essa pressão, ele se torna menos denso, ele tende a subir para a superfície. Então, a bexiga natatória vai ser essa estruturazinha aí que vai ser responsável por permitir que o animal ele suba ou desça na coluna d'água a partir da pressão, do aumento da pressão que a água que esse animal engole vem aqui pela faringe exerce sobre o ar que está contido na bexiga natatória. Né? Então, tornando ele mais denso, ele desce na coluna d'água, tornando ele menos denso, ele vai para a região mais próxima da superfície. Certo? Tranquilo? Então, uma outra diferença que tem nos peixes ósseos é a presença da bexiga natatória para fazer essa subida e descida do animal na coluna d'água, ou seja, na água. Que não tem essa estrutura aqui da bexiga natatória a gente não tem nos peixes cartilaginosos. Certo? Aqui é o sistema circulatório, certo? Desses animais. Esse esquemazinho aqui, por mais que esteja mostrando um peixe ósseo, ele vale para... Diga, Luísa, quer perguntar alguma coisa? Você levantou a mão aí ou apertou o botão sem querer? Qualquer coisa, bota aí no chat que tu vê. Esse esquema de circulação aqui, ela vale para os dois peixes, certo? Tanto para o peixe cartilaginoso como para o peixe ósseo. A circulação deles acontece da mesma forma. Beleza? Então, aqui no esquema é um peixe ósseo, mas ele serve para os dois, tanto para o tubarão quanto para os peixes ósseos. Então, o que acontece? Esse animal ele tem um coração aqui ventral, olha, e o coração dele é dividido em duas cavidades. Um átrio e um ventrículo. Certo? Não é ventríloco. Ventríloco é aquele boneco das cordas, é ventrículo. Então, o coração dos peixes, eles vão ter duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Certo? O que acontece aqui? Quando o sangue ele sai aqui pela artéria aorta, o sangue ele sai daqui da aorta e vai diretamente para as brânquias, onde vai acontecer as trocas gasosas, né? Então a aorta aqui ele vai levando o sangue com gás carbônico, certo? Esse gás carbônico ele vai ser eliminado pelas brânquias e ao mesmo tempo ele vai ser enriquecido com oxigênio. Então esse sangue oxigenado ele vai circular, que olha, o sangue oxigenado ele circula na região dorsal do animal, a gente chama do sangue arterial, sangue com oxigênio. Esse geralmente tem representado pela cor vermelha. Ele vai circular aqui na região dorsal, vai levar o sangue para os tecidos do animal e depois vai retornar por uma veia na região ventral do animal. O sangue aqui azul é o sangue venoso, o sangue com gás carbônico, que vai retornar até o coração, certo? E aí do coração, a aorta vai passar aqui para os capilares das brânquias, trocas gasosas acontece, vai liberar o gás carbônico, vai receber gás oxigênio e a circulação acontece. Então aqui nos vasos dorsais a gente vai ter a circulação de sangue arterial, sangue com oxigênio, e nos vasos ventrais a gente vai ter aqui a circulação com sangue venoso, com a presença de gás carbônico, certo? Como é que a gente classifica o sistema circulatório desses animais? Os peixes eles têm um sistema circulatório completo, ou seja, o sangue com oxigênio não se mistura com sangue venoso, ou seja, o sangue com oxigênio não se mistura com sangue gás carbônico. Eles têm uma circulação simples, porque o sangue só passa uma vez pelo coração, certo? E no coração deles só passa sangue com gás carbônico. Então eles têm um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue, eles têm uma circulação simples, porque o sangue só passa uma vez pelo coração, e só passa sangue com gás carbônico, sangue venoso no coração dos peixes. E eles têm uma circulação do tipo completa, ou seja, o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Certo?
Outra coisinha que tem aqui nesses bichinhos é que eles vão fazer excreção, tanto o peixe cartilaginoso quanto o ósseo, eles vão fazer excreção deles a partir de rins, então eles, dos rins vão produzir a urina e vão liberar a urina através da cloaca deles, certo? Deu para entender o sistema circulatório, pessoal? O que, é que vocês precisam saber do sistema circulatório? O sistema circulatório é um dos sistemas que mais são cobrados nos cordados, né? Então, o que, é que vocês precisam saber? Como é o coração e como é a circulação, certo? Então, o coração deles, coração com duas cavidades, um átrio ventrículo, um átrio ventrículo. A circulação deles é simples, porque o sangue só passa uma vez pelo coração, e a circulação deles é completa, ou seja, o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, certo? Fácil, até aí. Deu para entender aí? Preciso que vocês entendam o sistema circulatório. Me digam se vocês entenderam. Fácil, né? E nem precisa, assim, eu não falei, mas a circulação deles é fechada. Mas o sistema circulatório fechado já é uma característica de todos os cordados, ou seja, o sangue sempre circular dentro das artérias e, e das veias, certo? Então, não precisa nem falar, isso vai para todos. Né? Então, todos os cordados têm sistema circulatório fechado. Nenhum deles tem sistema circulatório aberto, certo? Então, eu não falei, nem vou repetir isso nos outros, porque todos eles são assim, certo? Tá. Eu esqueci só de falar uma coisa. O sangue ele entra pelo átrio, certo? E sai pelo ventrículo, certo? Mas isso aí é o menos importante, certo? Mais importante saber, o coração com duas cavidades, circulação simples, porque só passa, o sangue só passa uma vez no coração, sangue com gás carbônico, sangue venoso, e a circulação deles é completa, porque o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial no coração deles. Né? A gente vai ver que os outros cordados, o sangue ele passa mais de uma vez no coração. Por isso que eu estou dizendo que o desse é um sistema circulatório do tipo simples, certo? E o que é que teve diferente da reprodução desse bichinho? Diferente dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, de forma geral, eles fazem a fecundação externa, ou seja, eles lançam os gametas dele na água, certo? Os gametas se encontram na água, então a fecundação externa, e eles têm desenvolvimento indireto, ou seja, eles têm uma fase larval. Essa fase larval é a larva que a gente chama de alevino, certo? E os peixes os peixes ósseos, os osteites, eles são todos ovíparos, né? Eles sempre põem ovos. Então, os osteites fazem fecundação externa, o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem uma fase larval, que é o alevino, e eles são ovíparos, eles sempre põem ovos, certo? Então, eles vejam que eles têm uma reprodução diferente dos peixes cartilaginosos. Então, os peixes cartilaginosos fazem fecundação interna, desenvolvimento direto, e eles podem ser das três formas: ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Os peixes ósseos, osteites, não. É o contrário: fecundação externa, desenvolvimento indireto, com a presença da larva, que é o alevino, e eles sempre são, a grande maioria, né, são ovíparos. Beleza?
Tá, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu apresentar aqui. Rapidinho, né? Só para mostrar aqui que alguns osteípedes, eles apresentam cuidado parental, que é isso? Eles cuidam e protegem sua é, da sua prole. Deixa eu ver se essa apresentação vai, né? Espera aí que a apresentação empacou aqui. Aí travou aqui, eu vou entrar. Show. Deixa eu gravar. Entrei e saí, tô aqui com uma travada aqui. Vou mostrar uma coisinha. Já foi. Então, alguns desses animais, eles têm o cuidado, o que a gente chama de cuidado parental, né? O parental, que é os pais, né, eles se protegem, né? Então, nesse aqui, a gente tem, esse aqui não é um sapo não, a gente tem um peixe, certo? Do gênero Onistognata. Ele guarda os ovos na boca, ó. É um peixe, é do gênero Opistognata, né? Ele leva os ovos aqui, ó, os ovos dos peixes aqui, ele leva os ovos na boca. Aí vocês estão vendo aqui dentro está o embriãozinho que vai formar a larva aqui dentro, certo? Então consegue ver, porque os peixes eles fazem ovos sem casca, né? É um ovo gelatinoso, não tem casca os ovos dele, né? É um ovo gelatinoso. É por isso que você consegue ver dentro aqui, ó, ele carrega os ovinhos dentro da boca para proteger, né? Tem aqui esqueci o nome do peixe agora. Que também, ele também carrega aqui os ovos na boca, tá vendo? Esqueci o nome desse, tilápia. A tilápia, ela engole os ovos, né? E leva os ovos na boca, e quando os ovos eclodem, os alevinos saem da boca deles, certo? Então eles têm esse cuidado parental com os ovinhos deles. E também tem um caso que todo mundo conhece, né? Que é o caso do cavalo marinho, né? Então o macho, ele tem uma bolsa aqui ventral, onde ele guarda os ovos aqui dentro da bolsa, e quando eclode, os filhotinhos saem dessa bolsa. Então eles vão ter esse cuidado aí, né? A gente chama de cuidado parental. Então algumas espécies, algumas não, tem outras que simplesmente jogam os ovos na água e seja o que Deus quiser, né? Cada um que sobreviva como for. Mas alguns peixes eles já vão apresentar esse cuidado parental, certo? Então trouxe aí para vocês de curiosidade.
Calma, tudo que eu fechado. Esse outro aí é um peixe da classe, que a gente chama da classe, é um peixe aqui também, tá? Da classe dipnoi, os dipnoicos ou sarcopterídeos, como também conhecido, que são chamados peixes pulmonados. Eles são peixes que têm um pulmão, além das, eles respiram através das brânquias, né? As brânquias deles estão aqui escondidinhas. Eles apresentam um pulmão primitivozinho que permite que eles consigam passar um tempo fora da água também. Então, também a gente tem esses peixes aí, que são esses peixes que têm pulmões primitivos, né? A gente chama dos dipnóis ou sarcopterídeos. Ele também, esse peixão aí, esquisitão. Beleza? Fácil, tranquilíssimo, né? Pronto. Então, aí a gente viu os peixes, né? A gente viu os peixes primitivos, né? Os agnatos, os ciclostomares, né? Vimos os condrictes, vimos os osteíctes. Então, a gente já viu todos, desde os peixes primitivos até os peixes mais modernos. Então, terminamos aí o grupo dos peixes. Sexta-feira, a gente vai ver anfíbios e répteis, que dá tempo de ver os dois, certo? Ou só ver um dos dois. Mas acho que dá tempo de ver os dois. E aí, próxima semana, a gente já conclui o reino animal, né? A gente vê aves e mamíferos e fecha o reino animal, certo? Tranquilinho, gente? Pronto, aí tem uns minutinhos aí, vocês podem relaxar até a próxima aula, certo? Mas eu tô aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode falar que eu tô aqui.